Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente. Presidente, uma questão que muita gente nos pergunta, não sei se conseguirá responder de bate-pronto, em relação ao processo com a Dry World que está rolando no Canadá. Tem alguma novidade sobre isso? O departamento jurídico do clube está fazendo um levantamento. A gente já pediu para ser atualizado disso. Está sendo feito por um escritório que cuida da área internacional. E a gente está... O processo ainda está em fase inicial lá, acredite você ou não, e a gente está avaliando para ver se a gente consegue tomar alguma medida mais forte, mais dura, para tentar fazer com que o Fluminense seja ressarcido dos prejuízos que sofreu. Mas, por enquanto, é isso. Vamos lá, sua pergunta é uma pergunta importante, num momento importante. Fazer uma recapitulação. Eu e o Celso chegamos aqui, ganhamos a eleição no dia 8 de junho, tomamos posse dia 10, e no dia 11 de junho a gente assumiu o clube, né? Então, a gente ainda não tem 3 meses de trabalho. Tivemos uma paralisação, quer dizer, chegamos já... E aqui, para ficar bem claro, eu sempre falo isso nas minhas coletivas, nós dois, a gente não olha para trás, a gente só olha para frente. O que passou, passou. A gente sabia que ia encontrar uma casa com enormes dificuldades e bastante desorganizada em vários sentidos. E as pessoas precisam ter, quando eu digo as pessoas, toda a coletividade, né? Aí eu incluo torcida, diretoria, sócios do clube. As pessoas precisam entender que o clube não vai se reorganizar e se reestruturar em 3 meses. Foram anos e anos de problemas gravíssimos que se acumularam, hoje estão conosco, e por isso que eu digo que eu não olho para trás, agora a gente só precisa olhar para frente, mas vai levar um tempo para que a gente possa reorganizar e conseguir colocar tudo em ordem. Recapitulando, nós dois chegamos com quase 90 dias de salários atrasados, né? Nesses 2 meses que aqui estamos, já conseguimos quitar 3, mas ainda temos algumas pendências que já vinham para trás. Chegaram 2 patrocinadores para a camisa, o Master ainda a gente segue em negociação, porque a gente entende que os valores propostos não condizem com o tamanho do Fluminense, com a camisa do Fluminense. O elenco, que a gente considera um elenco bom e que a gente conseguiu reforçar dentro das possibilidades do Fluminense. Eu não vou te afirmar, mas te daria quase que a certeza de que a nossa folha salarial de jogadores hoje deva ser a 14ª do futebol brasileiro, em 20 clubes da primeira divisão. Nós temos uma folha bem baixa, porque quem esteve aqui e quem está aqui teve muita criatividade. Até nessas contratações que chegaram depois da nossa posse, o Celso, o Paulo, tiveram muita criatividade para trazer jogadores de alto nível para cá, recebendo salários com o tamanho que a gente pode pagar. Nós também temos limitações de contratação, não sei se vocês sabem disso, acho que já falei aqui pela questão dos regulamentos, né? As inscrições na Sul-Americana só podem ser por fase, então ontem mesmo alguns jogadores acabaram fazendo um outro tipo de trabalho porque não estão inscritos e não estavam inscritos antes. O Campeonato Brasileiro limita a 5 contratações de atletas oriundos da Série A. A gente ainda tem uma vaga e o Celso segue trabalhando junto com o Paulo, buscando algum nome ainda para reforçar. E com relação ao que você falou de aproximar a torcida, a gente tem feito um trabalho quase que diário para isso, e acho que está havendo correspondência por parte da torcida, né? Nós fizemos um treino aberto nas Laranjeiras, nós instituímos a questão do telão, em 2 oportunidades, somados 2 jogos do telão, nós tivemos 6.000 tricolores ali, mais os 3.000 que foram ao treino, então a gente teve quase que 10.000 pessoas dentro das Laranjeiras em situações recentes. Aumentamos até ontem em quase 4.000 novos sócios, e a gente espera poder aumentar esse trabalho, né? A torcida, eu fiz um desafio aqui antes do jogo do CSA, dizendo que se nós botássemos mais de 20.000 pessoas no estádio, a gente abaixaria o preço dos jogos do Avaí. Isso foi feito, a torcida cumpriu, ganhou o desafio, a torcida bateu a meta e a gente aí já abaixou o preço dos ingressos. Para o jogo de quinta-feira, até para
tenho recebido muitas ligações, até sócios que me param no clube, param o Celso também, para perguntar sobre questão de promoção. As pessoas precisam entender o seguinte: o Maracanã tem um custo fixo para o jogo e a gente só pode ir abrindo os setores. A gente estima um público, mas só pode abrir a venda a partir de um certo período, porque senão a gente tem um custo de manutenção do estádio. Então, tem muitos torcedores me pedindo: abre a norte, abre a norte. A gente já esgotou a sul, a leste, tem que esgotar a oeste para abrir a norte, porque se a gente estima a abertura da norte, a norte não fecha, há uma quantidade maior de funcionários a trabalhar e aumenta o custo do clube no jogo. E como nós temos dificuldades financeiras, nós precisamos ir paulatinamente. Outras pessoas me pedindo para fazer uma promoção só no setor norte. Eu não posso fazer isso porque eu estaria infringindo o Código de Defesa do Consumidor pelas pessoas que compraram na sul pelo um preço, eu fazer um preço mais barato agora, e estaria inclusive prejudicando os sócios que pagam por mês. O que a gente tem tentado mostrar ao nosso torcedor é que é muito mais barato para ele e muito melhor para nós, apesar de ser mais barato para ele, que ele se torne sócio do Fluminense. Né? Nos eventos que a gente faz em Laranjeiras, por exemplo, na semana passada, o sócio pagava R$10 e ganhava um copo para ver o jogo, um copo personalizado, enfim, e o não sócio pagava 60. E aí as pessoas reclamando do preço, e eu digo a todos: se for sócio, paga R$75 por mês, vai a todos os jogos e ainda vê o telão nas Laranjeiras. É o que a gente está tentando fazer, porque essa receita fixa seria muito importante para nós. Clubes como Internacional, Bahia, Grêmio, já possuem uma quantidade de sócios, só para vocês saberem, sócios de futebol, que bancam o elenco deles mensalmente. Né? Então, assim, o que a gente está tentando é fazer com que o torcedor venha cada dia mais. Eu gostaria muito que a gente batesse uma meta de 55 mil pessoas na quinta-feira. Ainda não decidi o que nós vamos fazer, mas já posso adiantar que se a gente superar as 55 mil pessoas na quinta-feira, nós vamos fazer uma nova promoção e premiar a torcida novamente. É o que a gente está tentando fazer, e eles precisam entender que eles precisam estar ao nosso lado. Ao nosso lado, que eu digo do Fluminense, né? Não especificamente da diretoria. Nós jogamos lá na quinta-feira e uma coisa me impressionou, assim, nós fizemos um jogo muito bom, a nossa torcida foi fantástica, mas a torcida do adversário, eu prestei atenção, eu e o Celso estavam vendo o jogo juntos, eles incentivaram por 90 minutos, assim, em nenhum momento a torcida do Corinthians, naquele jogo em que o Corinthians teve dificuldade para superar o Fluminense, a torcida do Corinthians desistiu, e a nossa torcida fez a mesma coisa lá. Os quase 3 mil tricolores que lá estiveram deram um show, foram fantásticos. Eu gostaria muito que essa multiplicação aí para 50, 60 mil pessoas na quinta-feira, que os torcedores entendessem realmente que a vaia durante a partida, o xingamento durante a partida, tudo isso traz uma instabilidade emocional para o grupo, enfim, para os jogadores, que a gente precisa do apoio deles nesse confronto e em todos os outros daqui por diante. Nós sabemos, como o Celso sempre reforça, que a posição do Campeonato Brasileiro não condiz com o nosso time, não condiz com o futebol que a gente vem jogando, mas a gente está nela, então a gente precisa sair dela, e para sair dela nós precisamos estar todos juntos, e o Oswaldo foi muito feliz quando falou que não pode pautar o trabalho dele por opiniões diversas externas, até porque a gente que está nessa posição tem sempre metade que apoia e metade que acha ruim, enfim, todas as situações, sejam elas de contratações de jogadores ou de decisões que a diretoria toma. Então a gente precisa ter tranquilidade, ter calma, ter frieza e saber fazer um bom trabalho e as pessoas entenderem que a gente está numa situação ainda bem difícil, assim, muito difícil, especialmente na questão financeira, mas não uma situação difícil do tamanho do Fluminense, né? Se você pensar que em 2 meses a gente já teve 2 patrocinadores novos na camisa e que nós estamos negociando o Master e que a torcida está abraçando e que nós estamos conseguindo encher o estádio, isso mostra que o Fluminense está mais vivo do que nunca, e é por isso até que a gente tem lutado bastante com a questão do patrocínio Master, porque a gente entende que o Fluminense é gigantesco, grandioso, e que em algumas situações a gente não pode aceitar pura e simplesmente para dizer que tem uma marca na camisa sem com que os valores sejam condizentes com a nossa história.
Então a gente está bastante confiante, a gente está trabalhando todos os dias, o Celso vem todos os dias ao CT, eu venho aqui normalmente uma vez por semana, normalmente às sextas-feiras, estou aqui hoje por causa da coletiva do Oswaldo, e nos outros dias eu estou no Fluminense, reunindo com o departamento financeiro, com o departamento jurídico, aí acabamos de ter uma pergunta sobre uma situação jurídica, porque tem muita coisa, vocês devem ter visto semana passada que nós tivemos uma penhora num dos nossos patrocinadores num processo antigo, deixado por um jogador que saiu na gestão anterior, e a gente, todos os dias, a gente tem essas surpresas e a gente tem que estar focado em resolver. Uma pergunta para você. A gente continua com a mesma história na busca pelo zagueiro, né? Mário explicou, quer dizer, nós só temos uma vaga de um jogador da Série A, isso dificulta ainda mais, mas continuamos nessa busca ainda. Vamos ver se essa semana a gente consegue ter alguma novidade. O Oswaldo está ciente disso, a gente já conversou e vamos ver. Na realidade, às vezes a gente se surpreende com algumas coisas, né? Quer dizer, o Frazan, que era muito criticado, só entrou em jogo difícil e foi muito bem. Então, é um zagueiro do Fluminense, tá certo? Que faz parte do elenco, né? Com o Digão, com o Nino, com o Yuri, que hoje é mais zagueiro do que volante, né? Tem um menino da base, mas ainda muito jovem. Então, na medida do possível, a gente está tentando ainda, para esse campeonato, o zagueiro. Vamos lá, Felipe, com relação ao processo do Marquinhos, assim, a gente fez uma reunião logo da chegada com o departamento jurídico, a gente tentou se antecipar a muitas situações, ou seja, como chega uma nova diretoria e a gente chegou realmente com credibilidade, as pessoas nos conhecem há muitos anos, a gente optou por se antecipar e ligando para os credores e tentando fazer acordos antes da gente sofrer as penhoras. Por questões óbvias, são centenas de processos. Se fossem 10, 12, eu te diria que a nossa situação, mesmo que os valores fossem grandes, eu te diria que a nossa situação estaria praticamente solucionada do ponto de vista de equacionamento, de organização da dívida. Como os processos são centenas de processos, a gente não consegue ter essa atuação de falar com todo mundo, controlar todo mundo e também controlar o desejo de quem está do outro lado de receber, né? O Marquinhos aconteceu essa situação, o nosso departamento jurídico já entrou em contato, nós já estamos falando com os advogados, enfim, como de outras situações. A questão é que se a gente, até para deixar bem claro a vocês, se a gente conseguisse fazer acordo em todos os processos pelo valor que as pessoas do outro lado querem receber, a gente também não conseguiria pagar. Então, o nosso poder de convencimento tem que ser no sentido de que a pessoa concorde em receber aquilo que o Fluminense pode realmente pagar. Inclusive, eu tenho participado pessoalmente das reuniões, para que as pessoas possam ouvir a palavra do presidente, o Celso participa de algumas também, e possa ouvir a palavra do vice-presidente de que a gente vai efetivamente cumprir. Só que não adianta, eu não vou fazer propostas que a gente daqui a 3 meses não consiga pagar, e novamente, que foi o que aconteceu muito no passado, o processo do Marquinhos é um desses, o processo do Marquinhos, do Cícero, foram acordos feitos e não cumpridos com incidência de multa. Então, assim, além de você ter a dívida, você majora a dívida de maneira exponencial porque não cumpre. Um outro trabalho que a gente vem fazendo é quando a gente sente, porque acontece isso, né? Assim, você faz 5 acordos, tem que cumprir na data tal, mas de repente vem uma penhora de um sexto e impede que você pague o que você já fez, porque o dinheiro está bloqueado. Então, o que a gente tem feito também é, quando acontece isso, a gente se antecipa com o credor. A gente liga para o credor e diz, eu tive uma penhora de um outro processo, não vou conseguir te pagar daqui a 2 dias, espera mais 10. Isso tem sido 100% de êxito. Ou seja, só o fato da gente se antecipar e mostrar a dignidade de que não tem o dinheiro, mas não é porque a gente não quer pagar, e sim porque houve um bloqueio, a gente está conseguindo se acertar bastante nisso aí. Então, o Marquinhos já está em conversa, como tantos outros. Acho que é fato público e notório que vocês sabem que a gente vai tentar fazer um alongamento da questão da dívida trabalhista. A gente já tem o ato, a gente está brigando por isso, né? Então, a gente vai buscar, é possível também. Com relação ao Pedro, não chegou nenhuma proposta até agora. A janela fecha dia 2 de setembro.
para te ser muito honesto, até por uma ideia, a gente conversou hoje mais cedo, o Celso tem a ideia de que, caso chegue alguma coisa que seja muito vantajosa para o Fluminense, que a gente consiga, pelo menos, com que ele cumpra até o final do Campeonato Brasileiro, né, para que ele possa ficar conosco, pelo menos até dezembro, e só depois de dezembro, mesmo que a operação aconteça agora. E, assim, quando você fala de plano B, nós não temos nenhum interesse em vender o Marcos Paulo agora. É um jogador da casa, um jogador muito jovem que a gente desenhou. O departamento de futebol vem desenhando um projeto para ele aqui no Fluminense. Então, a ideia hoje é não fazer, tá? Pode acontecer até outros jogadores, de repente, porque acaba acontecendo. Mas hoje não. Eu acho que hoje, se houver proposta até o final da janela, a gente acredita que venha pelo Pedro. Se não houver, aliás, tem que haver uma proposta que seja, como eu disse a vocês, em que o Fluminense olhe e diga o seguinte: olha, eu estou perdendo um jogador desse quilate, mas em compensação estou tendo uma remuneração justa e digna pelo que o jogador vale. Se não for assim, ele segue conosco, tem contrato em vigor e vai nos ajudar. Mas a gente vai falando aí, de repente, se acontecer alguma coisa. Olha, eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que isso é uma questão que engloba todo o futebol brasileiro, porque os outros clubes também trocam, em que pese você ter um dado estatístico, que eu respeito, obviamente, não dá para discutir com os números de que os clubes cariocas são os que mais trocam, enfim. Eu acho que é uma questão que envolve também a organização do futebol brasileiro, né? E onde eu estou te dizendo, por que eu estou te dizendo isso? Um campeonato com 20 clubes no país de dimensão continental, o rebaixamento de quatro equipes é muita coisa. Já é a primeira coisa que já passa por isso. Então, já há uma dificuldade de você se organizar. Não sei se vocês sabem, mas existe uma outra questão que não existe, por exemplo, na Europa, porque lá as divisões de cota são muito mais igualitárias do que aqui, ok? Especialmente na Liga Inglesa, por exemplo. Aqui nós temos um problema hoje que não existe mais a cláusula de manutenção de valores quando um clube cai da primeira para a segunda divisão. Esse é o primeiro ano em que o clube terá uma baixa muito grande nas cotas de televisão, caso não fique na primeira divisão. Então aí você soma essa situação, essa regra, a um campeonato de um país de dimensão continental que rebaixa 4 em 20, você traz uma instabilidade a todo o sistema, né? São competições que se acumulam uma em cima das outras, né? Antigamente você tinha uma capacidade maior de o Campeonato Carioca, depois o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil num semestre. Hoje todas as competições se permeiam umas por dentro das outras. As equipes que têm menos condições financeiras, e nós nos encontramos nesse grupo hoje, com uma folha muito baixa, a gente tem menos peça de reposição. Na questão do nosso elenco é bom, mas ele tem pouca peça de reposição, diferente de outros que tem 4, 5 jogadores para cada posição. E aí, assim, eu acho que faz parte, inclusive, e aí aqui não é uma crítica, é uma constatação, eu acho que todo mundo faz parte dessa cultura, incluindo a imprensa. A imprensa faz parte dessa cultura, o torcedor faz parte dessa cultura e os profissionais de futebol também. A reatividade à chegada do novo treinador foi imensa, mas ninguém se preocupou em olhar os números dele nos últimos trabalhos que ele fez no Brasil. Então, por exemplo, no Santos, ele saiu de lá com um aproveitamento, salvo engano, de 64%. Né? Quando esteve no Flamengo, tinha um aproveitamento de 59%. No Atlético Mineiro também tinha um aproveitamento superior a 50% ou 55%, porque é uma questão cultural de todo o Brasil. No Santos, salvo engano, ele saiu por causa da perda da final do Campeonato Paulista nos pênaltis, né? Em que vocês vão se recordar, o Santos vinha embalado, a final foi suspensa por um mês e depois o Santos perdeu nos pênaltis. Mas vinha sendo feito um bom trabalho, como em outros lugares. Porque nós temos uma questão, e eu acho que isso se mistura muito com a questão da seleção brasileira. Como a seleção brasileira é muito vencedora mundialmente, como nós temos 5 títulos mundiais, o país se acostumou muito a vencer, né? A ser campeão. E é difícil para o torcedor, para todo mundo, entender que às vezes você vai chegar 2, 3, 4 vezes em 5º ou 6º lugar, para lá na frente você ganhar. Eu acho que assim, tem que se rever alguma coisa com relação à fórmula do Campeonato Brasileiro, à fórmula dos campeonatos estaduais, né? Tem que se rever muita coisa no futebol brasileiro. Acho que nós estamos evoluindo, mas não vejo como sendo diferente, porque... E aí tem uma outra questão, né? O campeonato dura quase um ano inteiro, né? Então,
próprio Oswaldo falou agora há pouco sobre o Avaí, as campanhas de Avaí e CSA são ruins, mas as campanhas recentes dele, eles já começam a mudar, porque o campeonato leva tanto tempo que você tem capacidade de se recuperar, e eu tenho certeza que nós vamos nos recuperar justamente por isso, porque a gente já vinha jogando um bom futebol, e é isso, assim, eu acho que é cultural, a gente tem que tentar mudar, mas para haver a mudança dessa cultura, a gente precisa mudar o futebol brasileiro como um todo, especialmente com relação à divisão de cotas, com relação à organização das competições, a melhoria dos regulamentos, a melhoria dos regulamentos dos campeonatos estaduais, encontrar uma fórmula onde os clubes que têm uma capacidade financeira menor possam estar mais estruturados. O presidente colocou ainda há pouco essa questão de técnico, né? E até para lembrar, ele que fez a pergunta de técnico, o Flamengo esse ano começou com Abel Braga, não foi? E depois veio Jesus. Então o Flamengo com esse baita elenco que todos nós sabemos, não é à toa que está como líder do Campeonato Brasileiro. E mesmo com esse elenco, o Flamengo fez uma troca. O problema deles, nosso problema é o Fluminense. Tá certo? Ano passado, eu acho que foi Carpegiani lá e outros. Você fala da Europa, na Europa quem é que joga o Campeonato Francês? Quem é que disputa? Praticamente só o PSG. O italiano, 2 times. Então é uma situação diferente. Lá eles estão felizes em ficar em 7º, em 8º, em 10º, ter uma campanha boa. É totalmente diferente da pressão que está aqui. Esse campeonato aqui é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. 6 clubes disputam, de repente, a ponta do campeonato. Outros tantos, como ele disse, como o presidente disse, talvez seja um absurdo num campeonato desse, caírem 4, correm esse risco. E se cair, é isso que ele disse, a situação é terrível para o clube que cai hoje, inclusive com essa história da cota. Por isso essa preocupação tão grande nossa. E um outro comentário, quando você, por exemplo, saiu o Diniz, tinha uma série de pessoas na rede, fora Diniz, fora Diniz, fora Diniz. Aí a gente fala assim, o Abel, vamos falar com o Abel. Abel não, Abel não, Abel não, Abel não. É muito difícil, né? É muito difícil você realmente poder agradar todo mundo. Então a escolha do Oswaldo foi consensual, nós tínhamos uma lista de 10 nomes, nós tínhamos o Abel, que nós inclusive conversamos, o próprio Dorival sondamos, e a escolha do Diniz não é porque 2 recusaram, a vida é assim mesmo. Quando você cai no nome do Diniz e surge o nome dele, do Oswaldo, aí você tem outros que foram citados aqui por ele, que são técnicos jovens, que estão começando o trabalho, mas também já tiveram resultados ruins, Jairzinho, muito bom lá no Botafogo, Zé Ricardo. Então você fica isso. Então a escolha não é tão simples. Né? Às vezes a gente faz um comentário, quando você fala de idade ou mentalidade, que são coisas diferentes, o Jesus deve ter que idade do Flamengo, com um baita elenco daquele. O Filipão do Palmeiras, o próprio Renato no Grêmio. Então não tem criança nisso, né? Na verdade, não estou dizendo que os outros sejam crianças, são técnicos que vão um dia chegar, como ele disse, o Oswaldo, que vão substituir essa geração. Mas hoje o Globo fazia um ranking de técnicos, acho que agora não sei se acabou, que era bem interessante para você ver esse ranking e sentir hoje o trabalho dos técnicos no futebol brasileiro. Não houve nenhum problema, né, Mário, na escolha do Oswaldo. Por exemplo, a saída do Diniz naquele momento, depois do CSA, ficamos lá em casa até 1h, 2h da manhã, fiquei eu e Mário discutindo, porque a responsabilidade é do presidente minha, como vice e coordenando o futebol. Até o Paulo é o executivo, mas isso era uma coisa nossa. Na chegada do novo técnico, nós discutimos vários nomes e chegamos ao consenso no nome do Oswaldo. Mário, eu e aí o Angione participou dessa escolha. Foi isso, sem nenhum problema. Foi dessa forma que aconteceu. Então, agora temos que esperar o trabalho e que tudo corra bem, como foi dito aqui, e que a gente possa avançar, principalmente no brasileiro e também na Sul-Americana, alcançar a classificação. Qual foi a tua pergunta? Do VAR. Enfim, a gente já fez uma
já enviou um documento à CBF após os jogos de Vasco e São Paulo. Estamos levando outro essa semana com relação ao VAR do jogo do CSA, que para mim foi desastroso. Isso já foi informado. Eu tenho sido muito bem recebido lá, não só pelo presidente da CBF, como também pelo Gaciba, que está entendendo as nossas ponderações. A gente, sim, sendo muito honesto, a gente percebe que há um problema em todo o campeonato, né? Então, o que a gente sempre diz é o seguinte: eu não quero que o Fluminense seja beneficiado, eu quero que o sistema funcione como deve funcionar, e vem funcionando muito mal. E a gente tem sempre enviado documentos mostrando os equívocos, que a gente entende que são equívocos, e que a gente vem sendo prejudicado por esses equívocos, e que o VAR vem muito mal em todos os jogos do campeonato, na minha opinião. O que eu sempre bato lá é a falta de critério. Não é se marcou ou se não marcou. Eu preciso entender qual é o critério. Por que no jogo Fluminense-CSA, em 2 lances de penalidade, o árbitro não foi chamado pelo VAR? A minha grande indignação é essa. O porquê que o VAR não foi chamado. Se ele vai decidir que foi pênalti, não é outra história. E por que em outros lances ele é chamado a todo momento, né? Então é isso. Assim, a gente vai seguir na nossa luta, vai seguir na nossa reclamação em todas as vezes em que a gente entender que o sistema falhou, independente de vitória ou de derrota, para deixar bem claro, tá? Eu, certa vez aqui, quando eu era vice-presidente de futebol, nós vencemos um jogo com São Paulo, Maracanã, por 5-2, aquele jogo do Walter, que ele fez 2 ou 3 gols, e eu fui à coletiva e reclamei da arbitragem. E aí ficou todo mundo me olhando, e eu falei, porque eu estou reclamando que a arbitragem foi mal. No fato de eu ter vencido por 5-2, não significa que a arbitragem foi bem. Deixaram de marcar 2 pênaltis para o Fluminense naquele dia, claríssimos. Era para ser 7-2. Então, assim, eu acho que a gente tem que acabar com essa cultura no futebol. Essa semana até um de vocês perguntou sobre um processo que a gente ajuizou com relação ao futebol feminino, e aí a indagação foi, mas o Fluminense já saiu da competição e o processo vai seguir. E o que eu disse foi o seguinte: quando eu ajuizei, o Fluminense estava dentro da competição. Eu saí, mas o processo é por uma irregularidade cometida pelo adversário que está prejudicando um terceiro. Então, quando a gente busca uma medida dessa, é para organizar a competição, é para que o regulamento seja cumprido, porque o clube vai seguir jogando com um jogador irregular, na verdade uma jogadora irregular. Então, o fato do Fluminense ter saído não faz com que eu lave as mãos, diga assim, bom, farinha pouca, meu pirão primeiro, não deu certo, para mim eu saí da competição, agora eu não vou brigar pela lisura da competição, porque os outros clubes não me interessam. O que me interessa é a lisura da competição. Então, assim, o que me interessa é a lisura do VAR. Então, independente se a gente vai vencer o jogo ou perder o jogo, a gente tem que avaliar a arbitragem com critério técnico e com frieza. Naquele jogo, especificamente, foi muito mal e a gente perdeu, interferiu o resultado. Ponto. Pênalti no Ganso, não dado, gol do CSA. Então, nesse caso específico, aconteceu. Mas pode ter certeza que em outras situações que a gente venceu o jogo e o VAR for mal, eu vou fazer a mesma reclamação. Sim, já existem conversas, sim. Na verdade, como eu sou um presidente que cheguei há pouco tempo, acabou havendo um movimento inverso. Ou seja, eu fui procurado por alguns clubes. Acredito até que, por ser uma nova diretoria, as pessoas saberem que eu estive no clube por muitos anos, que o Celso esteve no clube por muitos anos, isso abriu um canal para que viessem até nós. Quer dizer, uma nova gestão num clube com 2 pessoas que já eram do futebol. E eu ainda acumulo a questão jurídica, que faz com que as pessoas queiram conversar também alguns outros assuntos, como, por exemplo, sobre regulamento, sobre mudança de legislação trabalhista, enfim. Já existe, sim, um movimento. Já fui procurado por alguns clubes, já conversei com uns 4 ou 5 sobre a possibilidade de se montar um bloco para discutir os direitos comerciais. Sendo muito transparente, não tem nada a ver com gerir o campeonato, elaborar regulamento, nada disso. Não seria uma liga, seria um órgão representativo para a gente discutir não só as cotas de televisão, mas como todos os direitos comerciais. Quando eu falo para vocês, por exemplo, sobre patrocínio master, a cada ano esse valor vem abaixando, né? Então, o valor da camisa, né, por questões comerciais, tem a questão dos direitos internacionais, que há uma discussão enorme se vende os direitos internacionais ou se primeiro se opciona a Europa ver o nosso campeonato para depois vender. Existe essa discussão. Há alguns dirigentes que defendem que tem que vender por um valor baixo, outros que dizem o seguinte, temos que dar uma degustação para saber se vão comprar. Então, só que isso não pode ser discutido individualmente.
E havendo, quem sabe, uma união, um órgão para isso não fica pessoal, isso fica institucional. Quer dizer, amanhã o Mário Bittencourt e o Celso Barros não estão mais aqui, a discussão segue pelo Fluminense, que é o que a gente tem tentado, inclusive, na nossa gestão. Criar processos internos, por exemplo, para que o Fluminense ande sozinho, independente de quem vai estar sentado na cadeira. Então, assim, é uma bandeira minha, sim, e aí não é igualar as cotas, para ser muito transparente também, é que as cotas sejam justas, mais bem distribuídas. Elas são muito mal distribuídas hoje, e aí a diferença do campeonato é assim, o campeonato hoje é dividido em 2 blocos, o bloco A e o resto, porque como é que você briga, né, num campeonato de quase um ano, né, por exemplo, agora, uma das coisas que o Oswaldo comentou conosco, logo no primeiro dia, agora chega o mês de setembro, é o mês das lesões, né, é o triângulo das bermudas do campeonato. Se você não tem 2 ou 3 jogadores para cada posição, você vai começar a improvisar, tirar volante para jogar de zagueiro para jogar de lateral, e assim vai. E quem é que vai fazer a diferença? Quem gasta 20, 25 milhões por mês, né? A gente gasta hoje próximo de 1/10 disso. Uma ótima pergunta. O que é o futebol? O que é o futebol feminino hoje dentro do Brasil, né? Na verdade, é algo hoje determinado por lei. A gente é obrigado a ter o futebol feminino. Então é algo que, como não havia obrigação, não existia nos clubes. Então é como se a gente estivesse iniciando o futebol lá em 1904 masculino. Na verdade, é um início de uma relação que ainda está se ajustando, né? Como é obrigatória por lei, todos terão que ter e todos terão, né? O que a gente já tem feito lá no Fluminense já temos buscado patrocínios, porque a gente precisa, imagine você que já, no nosso caso, um clube que já passa por dificuldades financeiras, tem toda a divisão de base, tem o futebol profissional, tem os outros esportes, e aí a gente agora tem mais um departamento a administrar com o mesmo valor que a gente tem global. Então, o que a gente tem feito já botamos o departamento comercial para buscar patrocinadores, enfim. Eu acho que o caminho é a profissionalização, acho que para todo mundo, né? Acho que o caminho vai ser esse, todas terem carteira assinada, todas as garantias, aí há que se haver um subsídio também das entidades que administram e organizam as competições, porque é algo que foi acrescentado ao dia a dia dos clubes, não só do ponto de vista de logística como financeiro. A gente já fez algumas mudanças, essa questão do Tigre já foi uma mudança. Quando eu cheguei, treinava em Laranjeiras, aí com muito mais restrição, porque aí tinha problemas do campo, questão de jogos da divisão de base, então agora a gente já consegue dar um período de treinamento maior, mas aí nós temos que acabar o 3º campo aqui, estamos estimando que a partir do ano que vem consigamos fazer uma obra em Xerém, para de repente ter mais uma possibilidade de um campo para elas passarem a treinar lá em Xerém, né? E a gente aí vai se adequando, mas o projeto é de fazer futebol feminino forte e fazer com que a gente especialmente atraia, e aí a gente depende também muito de vocês, quer dizer, da ajuda da mídia no sentido de divulgar cada dia mais, do campeonato passar a ser interessante, para a gente ter atrativos, para que as pessoas possam fazer permutas, ajudar com suplementos, porque é o que acaba acontecendo no futebol masculino e profissional, né? Muitas coisas a gente, por exemplo, só para vocês saberem, a gente recebe financeiramente dinheiro, mas nós temos muitas parcerias aqui, pelo simples fato de ter a exposição da marca. Então, se a gente conseguir valorizar a competição, isso vai ajudar bastante. Se a gente conseguir valorizar a competição no futebol feminino, a gente vai fazer com que algumas empresas se aproximem, por exemplo, para suplementos, assim, material, uma série de coisas que vão nos ajudar. Mas o que eu poderia te dizer é que é um início de uma profissionalização, como se a gente estivesse voltando lá aos tempos outros da profissionalização do futebol masculino. Mas não tenho dúvida de que, sei lá, mais uns 4 ou 5 anos aí, a gente vai ter uma atratividade maior e vai poder ter mais receita para essa área. As conversas seguem ótimas, a gente tem uma relação excelente com o Flamengo, nós assinamos a SPE agora, montamos o Conselho de Administração. Nesses próximos 6 meses, a tendência é que o contrato seja exatamente igual ao que existe, uma prorrogação, e depois a gente vai discutir os 35 anos, mas hoje caminhando normal.